Quando a gente inicia no mundo do cultivo, a iluminação rapidamente se apresenta como um dos pilares mais críticos e importantes e, ironicamente, um dos mais confusos. O mercado está repleto de termos técnicos que, à primeira vista, parecem super complicados. Mas não se preocupe que hoje a gente vai entender não só o que é o PPFD, os lumens, watts, faixa par, mas também entender como eles se relacionam com o desenvolvimento da nossa planta e, claro, com a sua conta de energia. E aí sim, você consegue entender e fazer até uma escolha mais informada, estratégica e eficiente do seu equipamento de LED. Para entender tudo isso, a gente também vai entender um pouco a planta, porque para entender a iluminação, a gente precisa entender a fotossíntese. Então, se você quer se aprofundar e ter mais conhecimento nesses termos, já deixa o seu like, assiste o vídeo até o final e bora nessa! Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Fala galera, eu sou o Pedro, aqui da Ganza App, e hoje a gente vai entender um pouco sobre os conceitos de iluminação. Vou explicar um pouquinho sobre fotossíntese, sobre a faixa par, sobre os watts, os lumens, como eles interagem com a planta, se interagem e o que eles interferem no seu equipamento. Para entender a iluminação, primeiro a gente precisa entender a planta. A fotossíntese é o processo bioquímico essencial. A gente pode falar que é o motor da planta. Ele converte a energia luminosa em energia química. E para realizar essa mágica, a planta absorve luz em formato de fótons. Além disso, para realizar a fotossíntese, ela também absorve CO2, o dióxido de carbono, água, H2O e nutrientes. Aí sim, ela pega tudo isso e produz a sua glicose e libera o oxigênio. A planta ela absorve somente uma faixa de tudo que a luz está emitindo. Essa faixa a gente vai chamar de faixa par, que é a radiação fotossintética ativa. Par, simplificando, é a luz que a sua planta realmente utiliza e é capaz de converter em biomassa através da fotossíntese. É a energia fundamental para o crescimento. O par representa o fluxo de fótons que promovem a reação fotoquímica lá na sua plantinha. Tradicionalmente e historicamente, o que define a faixa par é o espectro de 400 a 700 nanômetros, englobando ali cores azul, verde, vermelho e enfim. De 2021 para cá, essa faixa foi ampliada. O entendimento científico evoluiu significativamente, especialmente com o avanço da tecnologia de LED. Então, o espectro luminoso para a sua plantinha ali, ele ficou um pouco maior. O mercado atualizado e mais eficiente foca na faixa EPAR. Isso inclui o UVA, que é o ultravioleta, e o FAR-RED, que é o vermelho distante ou o vermelho profundo. Essa inclusão foi muito importante. O FAR-RED, por exemplo, é percebido pelo fitocromo, um sensor de luz da planta, e ele promove o alongamento do caule, a expansão da folhagem e, notavelmente, a otimização da eficiência da clorofila A através do efeito Emerson, aumentando a taxa fotossintética total. O UVA também é muito importante e, em doses controladas, pode atuar como um estresse benéfico. Em muitas culturas, ele aumenta a produção de compostos secundários, como resinas, óleos essenciais e pigmentos, melhorando a qualidade final da colheita. A gente pode preparar uma aulinha só para falar dessas coisas, do FAR-RED, do efeito Emerson e do UVA. Como não é o foco hoje, é importante só entender que essa faixa agora é chamada de faixa EPAR de 2021 para cá e que ela está dentro dessa faixa de 330 a 900 nanômetros. Essa é a faixa de luz que a sua planta absorve. Lembrando que dessa faixa ela vai estar absorvendo os fótons. Mas por que então que em muitos anúncios de LED, especialmente os de baixa qualidade, a gente está destacando muito coisas como watts, lumen e o que são essas coisas e o que elas significam? A gente vai começar pelo mais famoso, o mais falado, os watts. O watts é a unidade de medida da potência elétrica consumida pelo seu equipamento. E aí pode ser o seu equipamento de LED,
pode ser o seu ar-condicionado ou qualquer outro equipamento que vá ligado na tomada. O watts é para medir consumo de energia e nada mais. Para o seu cultivo, ele é relevante sim, mas só para indicar o custo da sua conta de luz, ou seja, quanto de energia o aparelho está consumindo da tomada. Essa medida, os watts, eles não interagem diretamente com a planta. O valor em watts por si só nunca vai determinar a quantidade de luz para a fotossíntese de um LED. Um LED de 200 watts pode ser muito mais eficiente, ou seja, entregar muito mais luz útil para a fotossíntese do que um outro LED de 400 watts de baixa qualidade. Por quê? Porque a quantidade de watts só me fala o quanto ele consome de energia. E isso eu não quero. Eu não quero um equipamento que me consome muita energia e me entrega pouca luz útil na faixa EPAR. Um outro conceito que vem se difundindo muito por aí, um termo vem sendo bastante usado, são os lumens. E o que é o lumen? O lumen ele é uma outra unidade de medida da luz visível ao olho humano. Então o lumen indica o potencial de cobertura da sua fonte luminosa para a nossa percepção. Ela vai indicar ali qual o tamanho da área que uma iluminação é capaz de cobrir. Para o cultivo, a relevância é praticamente nula. Como eu disse, é uma métrica que mede o quão brilhante é a luz para o olho humano. Mas ela ignora as faixas espectrais, ela ignora o conceito de faixa EPAR. Então você não sabe se essa luz, por mais que ela englobe todo o local, se ela é eficiente ou não para o seu cultivo só com o lumen. Já fica aí a observação, não use os lumens como métrica para a escolha de LED do seu cultivo. E a gente também tem o ppfD. ppfD é a abreviação de densidade de fluxo de fótons fotossintéticos. Esse é o fator decisivo. O ppfD, sem dúvida, é a métrica mais importante para o cultivador quando se trata de iluminação. Ele mede a densidade de fótons que estão dentro da faixa EPAR. Então, resumindo esse nome, densidade de fluxo de fótons fotossintéticos. Ele vai medir quão denso, quanto de luz que a planta utiliza, ou seja, quanto de luz útil tem em um determinado local. E ele faz isso com uma unidade de medida de micromoles por metro quadrado por segundo. E essa medida, logicamente, ela é muito relevante para o cultivo, porque ela indica exatamente a intensidade da luz utilizável que está sendo entregue à sua planta. Então, quando você estiver medindo lá, ela vai estar medindo exatamente quantos fótons tem ali úteis para a sua planta fazer a fotossíntese. E aí, como então saber que um equipamento é eficiente? Como que eu sei a eficiência energética, a qualidade de um equipamento? Bom, para você saber isso, você tem que saber o quanto de luz útil, o quanto de ppfD, o quanto de ppf, o quanto de fótons ele entrega e o quanto ele consome de watts. Essa é a verdadeira medida de qualidade de uma iluminação de LED. Um LED vai ser bom quando ele te entregar muita luz, quando ele te entregar muito ppfD, quando ele te entregar muitos fótons dentro da faixa EPAR e consumir poucos watts. Bom, eu lembro também que agora explicando eu falei sobre ppf, então eu vou explicar um pouco essa diferença do ppfD para o ppf. O ppfD é uma medida pontual, diferente do ppf, que é uma medida total. O ppfD ele varia drasticamente com a distância e a posição, e é ele que a gente quer medir. Então, se você mexer, ele vai medir alguma coisa, se você mexer, ele vai medir outra coisa, porque ele é específico daquele ponto. O ppf é uma medida total. Procure por quanto ppfD bate em pontos específicos, uma média que vai ser uma medida mais assertiva. É ideal medir ele em diversos pontos do seu grow para ter uma média representativa e garantir que a luz esteja uniforme, Uma luz uniforme vai evitar ali o estiolamento, principalmente nas bordas, e vai garantir um desenvolvimento mais homogêneo dentro da sua barraca. E a necessidade da planta em relação à luz
não é algo estático. Ela não vai precisar da mesma coisa de luz desde a hora que ela nasce até a fase de floração. Isso vai mudando, claramente vai aumentando à medida que a planta cresce. Quando a planta ali é uma planta pequenininha, é uma planta recém-germinada, é um clonezinho, geralmente a galera trabalha com ppfd bem baixo, não precisa ser mais alto que isso, é apenas gasto de energia ou excesso de luz para sua planta. Geralmente esse ppfd varia ali entre 200 a 400 mols por metro quadrado por segundo, geralmente num ciclo de 18/6 ou até 24 horas, aí dependendo entre clone e plantas pequenas. Um DLI de 13 a 26, e aí as estruturas que a gente quer ver nisso aí são enraizamento, primeiras folhas, então não é uma planta que precisa de tanta luz. Se tem um termo novo para vocês, o DLI, eu explico quando eu acabar de falar dessa quantidade de ppfd por fase da planta. Então vamos lá. Na fase vegetativa, mudinhas com já raiz suficiente para se alimentar, para crescer. Quando a gente quer ramificação, acúmulo de biomassa, então o ppfd sobe de 400 a 600 os ciclos de horas de luz. Geralmente a galera faz ali no 18/6 e um DLI médio de 26 a 38,8. Na fase de floração, a gente sobe ainda mais ppfd, então a gente vai aí de 600, 800 até 1000 ppfd, a gente pode estar chegando. O ciclo de hora de luz, geralmente 12/12, aconselho que faça, e um DLI de 34,5 a 43,2. Nessa fase é onde a gente espera a produção de frutos, flores, metabolismo secundário, planta crescendo, planta engordando, produção de tricomas. Então, se atente a dar à planta o que ela precisa. Apareceu um conceitinho novo, DLI, então eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que é o DLI. O ppfd é uma medida de intensidade instantânea, é como a velocidade de um carro. O DLI, integral de luz diária, é a métrica que realmente determina o potencial de crescimento. É como se fosse a distância percorrida. Então, o DLI é a quantidade total de fótons e par acumulada sobre uma área da planta ao longo de um ciclo de luz de 24 horas. Ou seja, é o quanto de fótons a planta acumula durante um dia. É a medida de dose ou porção diária de fótons de uma plantinha. Bom, o DLI ele é essencial para otimizar o ciclo de luz. Você pode, por exemplo, manter um ppfd moderado por 18 horas ou um ppfd mais alto por 12 horas para atingir o mesmo DLI. Em floração, onde o ciclo é menor, o ppfd precisa ser significativamente mais alto para compensar o menor tempo de luz e atingir o DLI necessário para a máxima produção. Uma coisa muito importante sobre esse assunto é que grande parte desses termos, os watts, o ppfd, a faixa par, tudo isso é muito importante na hora de escolher a sua iluminação e, consequentemente, tudo isso também vai influenciar e vai impactar de alguma forma no seu cultivo. O importante é você saber de que forma essas medidas vão impactar. Como os watts vão impactar no seu cultivo, lá na sua conta de energia. Como o ppfd vai impactar no seu cultivo. É a quantidade de luz útil para minha planta na hora de fazer fotossíntese. Então, você dominar esses segredos vai fazer com que você economize na hora de comprar esse equipamento e compre o equipamento certo. Vai fazer com que você economize na sua conta de luz, vai fazer com que a sua eficiência aumente no seu cultivo. Então, você ter informações na sua bagagem é o momento que você para de chutar e começa a decidir. É onde você para de depender de informações rasas e começa a ter conhecimento que garanta um cultivo eficiente e produtivo. E para isso, eu vou te fazer um convite, que é fazer parte do nosso curso Cultivando Meu Remédio, onde a gente tem todas as informações, desde o zero até a colheita, sobre cultivo, sobre manejo, sobre termos técnicos como esse que a gente viu hoje, de iluminação e como escolher, quais os chips, como isso impacta
na iluminação. A gente tem muito mais lá no nosso curso sobre extração, conceitos legais, segurança, higiene, tudo para o seu cultivo ir perfeitamente para ser produtivo e eficiente. Então, se você quer saber mais, clica aqui no link da bio, a gente vai garantir um acesso vitalício e ele dá certificado também para você ir atrás da legalidade do seu cultivo. Então, te faço o convite, Cultivando Meu Remédio, o link está aqui embaixo. Vem fazer parte dessa turma e cultivar com muito mais segurança, eficiência e produtividade. Bom, quando você internaliza então toda essa informação de que a planta reage à faixa par e que o desempenho é medido pela intensidade, pelo ppfd e dose diária, o DLI, e que os watts é só o quanto o equipamento vai consumir de energia, e aí você se liberta das armadilhas de marketing, de saber quantos lumens tem e que ela tem 1000 watts e etc e tal, e você começa a ganhar mais autonomia para tomar suas decisões. E eu espero que esse vídeo te ajude a criar essa autonomia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa aí se você quer que a gente faça um vídeo só sobre o efeito Emerson, só sobre ultravioleta, ou se você quer algum outro tema relacionado à iluminação ou a cultivo ou a tecnologia que a gente traz aqui para vocês. Sou o Pedro, foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Valeu!